Horóscopo para o dia 24 de fevereiro de 2021. Áries ou Carneiro. Nesta quarta-feira, por mais que as situações ao seu redor não estejam tão tranquilas, você se sentirá mais leve que o normal, tanto que vai se refletir em suas tarefas. No entanto, seria interessante se desse ouvido também à sua intuição a respeito de algumas coisas que poderá melhorar em si mesmo, de modo que as bênçãos do divino possam ter mais fluidez sobre você e aumente sua capacidade de fazer o que for necessário. É bem possível que essas coisas se manifestem fora, de modo a te ajudar nesse processo de transformação, e ainda poderá melhorar seu ambiente ao redor, ou seja, compartilhando seus ganhos, o que te trará mais ganhos. Touro. Por mais que haja a tendência de se sentir alegre nesta quarta-feira, seria interessante prestar atenção onde colocará seu foco, de modo que ela não suma com a mesma facilidade que veio. Se você já for uma pessoa resolvida com suas questões internas, conseguindo chegar e se manter em tal estado de espírito por vontade própria, até que poderá se dar ao luxo de se envolver com qualquer coisa. Porém, como não é o caso da maioria, procurar se envolver em assuntos que apenas abaixam seu astral poderá fazer com que seu dia vire em 180 graus, e o que era bom se torna insuportável. Aproveite tal sentimento leve para desejar que apenas tenha contato com situações que o mantêm neste estado, pois certamente encontrará sinais que vão te guiar a elas. Gêmeos. Seus pensamentos terão certo poder nesta quarta-feira, e seria interessante tomar conta deles para não entrar em algumas roubadas. Isso porque quando estamos entediados, nosso foco passa longe, e normalmente acabamos dando atenção àqueles que trazem algum tipo de insatisfação sobre nossa vida. Tudo bem que pensamentos vêm e vão como o vento, e até por isso eles são representados pelo elemento ar, sendo difícil de controlar a chegada, mas o que pode ser controlado, se estiver consciente, é a atenção e a energia dada a eles. Os pilares básicos da magia são pensamento, sentimento e emoção, o que significa que praticamos magia, mesmo aqueles que a abominam devido ao pregado em diversas religiões, principalmente no cristianismo, o tempo todo. Ou melhor, a vida é mágica. E é exatamente por isso que provocamos diversos tipos de estragos em nossa vida, pois a ignorância do processo mágico, além de focarmos bastante o pensamento em assuntos que não gostamos, nos sentindo mal e gerando uma emoção mais forte ainda, são os ingredientes ideais para gerar o caos em nossas vidas. É por isso que os espiritualistas insistem para que nossa frequência vibracional se mantenha elevada, de preferência se afastando de coisas que nos trazem algum tipo de sofrimento. Sendo assim, por exemplo, se você estiver numa determinada situação que até mantém por ser boa, mas deixar-se prender por pensamentos repentinos que te trazem os aspectos ruins, e ainda começa a ruminar sobre isso, poderá gerar não apenas a repetição das ocorrências, como também, se começar a desejar inconscientemente dar um fim nisso, e se sentindo mal, resultar na ruptura. O que acontece nessas situações é que conscientemente não se entende o porquê da tragédia ter ocorrido, mas ela foi criada pelo próprio indivíduo. Portanto, caberá a você policiar seus pensamentos e sentimentos, de modo que não possa gerar uma forte emoção que venha a manifestar o que te desagrada. Pelo contrário, utilize esse potencial para manifestar exatamente as coisas que gostaria para a sua vida. Câncer ou Caranguejo.
É possível que venha a sentir a necessidade da prática do perdão, seja para se perdoar ou perdoar outro, pois já começa a sentir os efeitos que tal situação desarmônica está causando em sua vida. De certa maneira, até que estará com um espírito bastante desprendido, ao ponto de aceitar com facilidade. Contudo, precisará ter os pés no chão, pois poderá se iludir acreditando que o simples fato de perdoar e sublimar o sentimento que ligava à situação provocará efeito imediato, e na hora da prática em seguir a sua vida, acabar por quebrar a cara. Tudo bem que há coisas que são tolas, e que tal postura é válida, mas há outras em que é necessário ter calma e deixar que amadureça com o tempo, pois dependendo do período que tal situação ficou pendente, e considerando também a intensidade dos fatos geradores, é necessário que haja assimilação para que retorne a uma posição minimamente saudável e firme. Leão. Sua quarta-feira será um dia excelente para recalcular a rota de sua vida. Isso tem a ver com seus valores pessoais, não importando se físico, intelectual, espiritual ou qualquer outro tipo que possa existir. Algumas coisas vieram contigo e outras conquistou, e todas elas são importantes, ou foram em alguns momentos de sua vida, por mais que não possa ser tanto agora. Porém, seria bom valorizar todos esses valores, mesmo os que um dia foram mais relevantes, pois fazem parte do que você é hoje, e de quem será amanhã. Acredite que todas as situações, por mais inúteis que possa julgar, tiveram algum grau de contribuição, mesmo que mínimo, para que se tornasse uma pessoa melhor. No entanto, essa questão de se sentir melhor ou pior é de reconhecimento próprio. E não estou falando de se exibir ou ser arrogante, pois essas atitudes servem apenas para reforçar que não reconhece o próprio valor, querendo a aprovação externa sobre o que duvida sobre si mesmo, mas o reconhecimento que você não precisa provar e mostrar para ninguém, e que por conta disso acaba sendo reconhecido pelos outros sem fazer um grande carnaval. Portanto, verifique bem o que anda nutrindo em si, se é a reclamação pelo que possui, e que toda a vida foi um desperdício, ou se tudo ocorreu para sua lapidação, pois isso poderá determinar se você se acha uma pessoa de valor e forte ou um tremendo fracassado. Aliás, é através da postura interna que se reconhece um verdadeiro vencedor, pois toda vitória começa dentro. Pessoas que se conhecem são vencedoras, e mesmo quando não conseguem, retiram algum ganho das situações, o que já é uma pequena vitória. Já os que não reconhecem seus valores, mesmo que tenham a maior das vitórias, com o tempo elas perdem o valor, e não são capazes de tirar algo de bom mesmo com o triunfo. Virgem. Virginianos já são pessoas bem práticas por natureza, mas tal característica estará potencializada nesta quarta-feira, onde se tiver um objetivo, a tendência é que consiga alcançar com certa facilidade. Porém, uma coisa que precisará prestar atenção está relacionada ao como se portará com isso. Embora até para você tamanha capacidade seja incomum, será natural que queira se exibir pela facilidade em conseguir o que deseja. O problema é que infelizmente isso causa sentimentos não tão harmônicos em outras pessoas, que poderão se aproximar de você para louvá-lo por seus feitos, mas com a verdadeira intenção de te sabotar. Afinal, se a estrela deles não brilha tanto, vão querer apagar a sua para que a deles pareça mais brilhante. Em outras palavras, procure ser comedido sobre as reações relacionadas a triunfos.
Procure guardar para si ou encontrar algum momento de privacidade para fazer isso. A publicidade de seus feitos não terá tanta aceitação neste dia. Libra ou Balança. Você poderá passar por um dilema acentuado sobre o que é realmente importante e o que é gostoso, dando mais preferência ao segundo. No entanto, quando se deixa sucumbir à tentação, é natural que venha em seguida o sentimento de culpa, pois não necessariamente significa que realizar tal ato é errado, mas que poderia ser feito após ter resolvido o que era importante, e talvez tenha que correr para tentar solucionar. Entretanto, tudo isso poderá ser resolvido através do direcionamento da vontade, principalmente se for firme o bastante para indicar qual sua prioridade. Uma maneira que poderá servir de auxílio é colocar as duas em um papel, separando os prós e contras relacionados ao adiamento, mesmo que só por um momento, de se dedicar a eles. Certamente o que tem mais importância é o que terá mais peso, mas que, como estará expresso, mesmo que já saiba, poderá servir como um norte do que poderá ser evitado, fazendo com que tenha maior comprometimento. Escorpião. Se não estiver certo de que esteja em situações que você já sabe que com o tempo vai deixar de prosperar, talvez seria interessante dar uma verificada minuciosa para ver se existe tal possibilidade. Aliás, isso não vale apenas para os que já estão, mas também aqueles que possuem alguma ideia do tipo. Embora sonhar com tudo lindo e maravilhoso seja agradável, e escorpianos costumam se atirar de cabeça em tudo o que fazem, será necessário rever se realmente vale a pena ir até as últimas consequências, pois o sonho de que tudo se ajeite no final poderá ser apenas uma ilusão devido aos pontos conflitantes. Até agora você vem recebendo proteção espiritual para lidar com tais situações, mas também é preciso saber que há um limite, que está atrelado à frequência vibracional. A questão é que há um antagonismo, em que seu desejo possa ser de frequência baixa e a proteção de alta, ou seja, quanto mais seu desejo causar sofrimento, e você se deixar levar, se torna cada vez mais difícil da ajuda a agir, pois não conseguem se conectar. Tudo depende de você, inclusive em realizar as alterações necessárias para algo mais factível, em que não tenha que se sacrificar em vão. Afinal, se sacrificar por algo que se tenha certeza de que é realizável tem seu peso, e é gratificante ao chegar no desfecho, o que não é o mesmo quando ocorre a desilusão, que normalmente acontece quando diversos sinais já mostravam que a coisa não prosperaria se continuasse a agir com tal entrega. Sagitário. Fique bastante atento em relação a algumas escolhas que terá de fazer nesta quarta-feira. Você poderá já ter uma posição firme em relação a qual direção tomar, pois já tem noção do que se pode encontrar em todos os lados da história. A questão é que poderá haver um forte assédio das partes não tão interessantes, e que poderão ser bem desconfortáveis para você, tanto pela questão de serem incisivos como por realizar formas de ataques a situações passadas, e isso poderá te deixar bastante para baixo. No entanto, é questão de não deixar-se afetar, e não poderá ser tão simples. Porém, procure se lembrar que tais tentativas é para tentar te colocar na mesma frequência, pois a tendência é que você esteja numa superior, e tentem compensar na intensidade. Alguém somente pode oferecer o que possui, e se eles tentarem projetar em você coisas ruins, é mais um indício de que fez a coisa certa. E mais,
Se a compensação for feita justamente com a intensidade, quanto mais forte ela for, mais rápido o projetor recebe o efeito da própria criação, valendo bastante a pena se manter firme em seu posicionamento, fazendo de tudo para se manter conectado à sua paz interior. Afinal, uma pessoa pode sugestionar a outra, mas quem escolhe se aceita a sugestão é o receptor. Contudo, o projetor sempre colhe o que plantou. Capricórnio. Sua quarta-feira terá todo o potencial para ser um dia incrível, mas tudo isso vai depender de sua postura perante a vida. De alguma forma, você terá a tendência de conseguir antever o que está para chegar, afetando sua vida, e que por conta disso, acabe se lembrando de seus sonhos, e o direcionamento que dará aos seus pensamentos é o que será determinante para a realização ou a eliminação, pois tudo indica que o que você colocar seu foco vai ganhar fluidez para se materializar. Em outras palavras, se enxergar como uma excelente oportunidade para colocar seus sonhos em prática, será natural que vários acontecimentos comecem a surgir e se encaixar, aumentando a possibilidade de concretização. Porém, também há aqueles que veem problemas em tudo, sendo verdadeiros profetas do Apocalipse, embora a palavra signifique revelação, mas que por algum motivo atribuíram o sentido de destruição, e com tamanho pessimismo acabar por ver como fim de qualquer possibilidade, e assim poderá ser realizada a vontade da pessoa. Ou seja, se desejar que sua vida ande para frente, procure enxergar o copo como meio cheio, e não meio vazio, que tudo se desenrolará para que tenha sucesso. Aquário. Sua quarta-feira poderá ter uma virada interessante, mas desde que se mantenha aberto. Isso porque alguma situação de perda que vier a passar ou que já tenha passado poderá não ser exatamente algo ruim para você, mas sim um livramento. É possível que tal situação vinha causando certo prejuízo a você, mas que como estava praticamente cego de ilusão, não conseguia perceber o quanto estava sendo manipulado, e às vezes até mesmo criando conflitos com pessoas que nada tinha a ver com a história. Porém, por mais que inicialmente, por desconhecer tudo o que se passava por trás e por ter tanto apego, prefira se fechar, acreditando que todo o seu mundo ruiu, seria interessante estar receptivo em relação a algumas notícias que poderão chegar até você, pois algumas revelações importantes sobre a relação poderão chegar, e assim vir a descobrir tudo o que se passava, respondendo até mesmo certos mistérios. O natural é que se sinta melhor. É aquela história de que Deus escreve certo por linhas tortas, e às vezes, para nos livrar de problemas, Ele próprio realiza o corte, pois conhece toda a situação. Peixes. Piscianos são tidos como um dos signos mais bondosos do zodíaco, procurando ver o melhor de todo mundo, e mesmo sempre disposto a ajudar, mas a visão através das lentes cor-de-rosa acaba por muitas vezes decepcionando por ignorar alguns sinais óbvios de que havia algo a mais por confiar demais na bondade e honestidade alheia. Porém, nesta quarta-feira, seria interessante não ignorar tais detalhes para não tomar decisões precipitadas. Eu sei que você se sente bem com a ajuda ao próximo, mas às vezes o próximo não quer ajuda, e sim se dar bem em alguma situação, e mesmo que esse se dar bem seja poder transferir a culpa para outra pessoa. Não quero dizer que deverá fazer vistas grossas frente à necessidade alheia, mas seria interessante ser mais curioso em relação a como tal situação ocorreu, se foi realmente uma desventura do destino, ou se foi algo provocado.
Aliás, é capaz que tenha contato até com algumas pessoas que sempre precisam de ajuda pelo mesmo motivo, e enquanto se dispuser a ajudar, elas não vão aprender a lição, repetindo seus atos diversas vezes, ou seja, sua ajuda contribui para que o próximo não evolua. Aí entra aquela questão do indivíduo querer ser ajudado ou ser sustentado, onde a ajuda ocorre numa determinada situação, de modo que consiga se levantar, superar os desafios. No entanto, os que desejam ser sustentados não querem ajuda, pois não sentem a mínima vontade de evoluir, querendo continuar no mesmo estado, pois há quem o mantém. Logo, se o outro escolheu viver a mesma vida, mesmo com tudo o que já fez para ajudar, não há mais nada o que se possa fazer por ele, devendo você depositar sua energia em assuntos mais relevantes para seu próprio crescimento. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.